Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre a ida de Lula em Betim, em Minas Gerais, onde ele ficou latindo, falando pro Trump que o Trump não pode falar grosso com ele, e houve uma troca de tapas aí entre o Lula e o Romeu Zema por conta das administrações. Todo mundo sabe que o Zema detesta o Lula e o Lula detesta o Zema. Houve uma época aí, antes das eleições, que o Lula ameaçou o Romeu Zema, falando que se ele não o apoiasse, para ele tomar cuidado. Primeiro eu quero deixar bem claro, o governador Zema, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Para ele tomar cuidado quando ele falar. Agora ele é livre. Então vamos para a primeira notícia, que diz que o Lula pede que Trump fale manso e diz que não tem medo de cara feia, quero ser respeitado. Primeiro, que o Donald Trump nem conhece o Lula. O Donald Trump tá cagando e andando aqui pro Brasil. E o Lula, como um bom ditador, né, igual o Chaves, o Hugo Chávez lá na Venezuela, antes do Maduro, ficava falando, ficava gritando que os presidentes dos Estados Unidos, o imperialismo yankee, estava pulverizando substâncias para provocar câncer nos líderes da América do Sul. Então, esse é o tipo de coisa que ditadores de República de Banana ficam falando, né? Ficam xingando o imperialismo yankee, sendo que os Estados Unidos não tá nem aí, ele nem conhece o Lula. Então o Lula começou a gritar para os quatro ventos, pro Donald Trump falar manso. O Donald Trump nunca falou com o Lula, né? Então vamos ver um trecho aqui do que o idiota do pudim de pinga falou aqui, ficou gritando. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Eu acho engraçado, né? Porque eu acho que o Lula não deve ter medo de cara feia, não, porque olha só o tanto de cara feia que ele tá cercado. Olha aqui, não sei se dá pra ver. Ó que beleza, olha só que gente linda, né, aqui atrás do Lula. Então ele já tá acostumado com cara feia, por isso que ele não tem medo de cara feia, né? Olha só que beleza. Esses são os canhões da esquerda. Então, Lula, é lógico que você não vai ter medo de cara feia. Olha só o tipo do pessoal que tá cercando você, né? Então Lula esteve lá na inauguração do polo da fábrica de Betim, em Minas Gerais, que é a fábrica da Fiat, agora a Stellantis, né? Que é uma união de um conglomerado de várias montadoras, a Fiat, Chrysler, o grupo APA, que tem Peugeot, Citroën, Abarth, Maserati. Então eles estão aqui inaugurando uma fábrica de veículos híbridos. Como a Fiat já está no hype, né, já está nessa moda de carro elétrico, porque eu acho que carro elétrico não vai prosperar, carro elétrico é muito ruim, a fabricação de uma bateria é muito nociva para o meio ambiente, destrói o meio ambiente e depois você não tem o que fazer com a bendita bateria do carro. A bateria do carro dura no máximo 10 anos, aí você vai vender o seu carro, ninguém vai querer comprar porque trocar a bateria de um carro elétrico é inviável e você vai guardar onde essa bateria? Essa bateria causa um dano ecológico muito maior, muito grande, muito pior do que os carros a combustão. Então, principalmente aqui no Brasil, esse tipo de veículo elétrico, carro elétrico, não vai prosperar. O primeiro carro elétrico foi feito em 1888. Então faz tempo que a humanidade, que os homens estão querendo fazer carro elétrico e eles nunca prosperaram. Agora com a injeção de dinheiro do Elon Musk, né, em carros elétricos, eles estão tentando fazer com que essa moda pegue, mas eu acho que logo esse negócio, BYD lá na China já está tendo um monte de problemas com os carros elétricos, com essas baterias que não seguram carga, que duram no máximo 1000 ciclos e para trocar essas baterias é um absurdo. E você, mulher, se seu namorado tem um carro elétrico, pode ter certeza que seu namorado também tem um namorado. Então estamos aqui vendo que o Lula foi lá, né, na fábrica da Fiat, ficar gritando pro Donald Trump falar manso com ele, que ele vai respeitar as pessoas e quer ser respeitado, uma papagaiada. O Lula parece bêbado nessas festas, né? Porque ali a pinga deve comer solta. Então o Lula começa a falar um monte de estupidez, né? E tudo isso o Lula fez depois da visita ao assentamento ao MST, do movimento do sem teto, dos vagabundos. Esse cara, esse idiota, ainda apoia
os sem-tetos, o MST, né? Coisa de ditadura de bananas, esse retardado eleito pelo TSE que está aqui só destruindo a imagem do Brasil. Então Lula esteve lá na fábrica da Fiat e trocou farpas, né? Em vez de discutir o negócio de uma maneira civilizada, o idiota do Lula foi falar mal do Romeu Zema e o Romeu Zema rebateu na mesma hora o que o Lula falou. Que ex-governadores tinham, continuo levando a minha vida que eu sempre levei na iniciativa privada, sem nenhum tipo de mordomia. E todos os diretores da Fiat, acho que com rara exceção, não têm o meu telefone, porque eu falei, está aqui o meu contato, qualquer coisa que vocês tiverem de entrave no Estado, me ligue. Eu estou aqui para servir. Gerador de emprego merece respeito. Aí o Romeu Zema acabou falando que ele não precisa de 40 ministérios para governar bem o estado de Minas Gerais, fazendo alusão ao Lula, que tem 39 ministros que não fazem bosta nenhuma e que só usam o nosso dinheiro. O que nós estamos fazendo no governo de Minas é o que qualquer empresa faz. Gente competente. Todo o meu secretariado foi escolhido, foi selecionado, igual a Fiat contrata aqui. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. A verdade, ela anda mais devagar do que a mentira. Porque a mentira voa, a verdade engatinha. Mas é melhor carregar uma verdade nas nossas costas do que a gente carregar muitas mentiras que enganam a sociedade, como nós vimos nesse país durante muito tempo. É por isso que eu tenho muito orgulho. Dizem que eu tenho sorte. E eu queria saber quem é que quer contratar um goleiro que não tem sorte. Eu tenho sorte. Muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. Dos compromissos que as pessoas têm. Mas é o idiota, né? O Romeu Zema acabou falando para ele que não interessa a quantidade de pessoas, né? O Romeu Zema falou primeiro que é preciso ter meia dúzia de craques do que 40 ministérios que não fazem bosta nenhuma. E o idiota do Lula nessa história toda acabou perguntando pro Romeu Zema quanto que o Jair Bolsonaro havia investido no estado de Minas Gerais. Nunca antes na história do Brasil teve um presidente da República que fizesse a quantidade de investimento que nós estamos fazendo em Minas Gerais, no primeiro e no segundo mandato. Pode perguntar para Aécio Neves, que foi governador 8 anos. O Zema é governador há 6 anos. Ele governou 4 anos com o Bolsonaro. O Zema, no próximo discurso que eu tiver, eu quero que ele traga para mim quanto é que o Bolsonaro colocou no estado de Minas Gerais, para que a gente saiba. Pois é, Lula. O governo anterior, Bolsonaro, só em 2021 investiu em Belo Horizonte quase 3 bilhões de reais na Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais para arrumar o transporte de Belo Horizonte. Então esse foi um dos muitos investimentos que o Bolsonaro fez lá para o governo de Minas. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo porque fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Até já.